Muito bem, minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Estamos aqui para o nosso podcast semanal, que sempre aborda o Evangelho do domingo. Então, neste podcast, nós vamos abordar o 33º domingo do tempo comum, 19 de novembro de 2023. Estamos chegando ao final do ano litúrgico. O nosso texto é o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou os seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhe onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, o Evangelho deste domingo tem como tema principal a fidelidade. E essa fidelidade própria do cristão deve ter 2 características fundamentais. Ela deve ser ativa e criativa na construção do reino de Deus. O reino é de Deus. Tanto que a gente reza no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. O reino é dele. A primazia é sempre do Senhor, da ação da graça divina. É sempre a primazia da graça. Porém, Deus quer nossa colaboração ativa na construção do seu reino. Nós colaboramos. E a nossa colaboração é importante para a edificação do reino. E por isso, precisamos vencer a tentação da omissão. A gente reza no ato penitencial: Confesso ao Senhor Deus Todo-Poderoso que pequei por pensamentos e palavras, atos e omissão. É preciso vencer a tentação da omissão. É imperativo fazer frutificar os talentos que Deus nos concedeu, né? Fazer o bem sempre, em qualquer circunstância. Por que Deus nos dá talentos, qualidades? Para a gente sempre procurar fazer o bem sempre. Atos 10:38 diz assim: Jesus passou por esse mundo fazendo o bem. Ponto final. Os talentos, as qualidades, as virtudes nos são dadas para isso, para sempre fazer o bem, colocar a serviço do próximo. A primeira leitura desse domingo, do 33º domingo do tempo comum, é do livro dos Provérbios, capítulo 31 dos livros do Provérbio. E ela é muito sugestiva, porque fala da esposa, que é fonte de alegria e felicidade para toda a família. A grandeza da mulher não está na beleza, mas no bem que pratica. Nessa passagem de Provérbios, podemos vislumbrar uma figura do discípulo de Cristo. Alguém que se destaca pela prática do bem. O bem não é fugaz, não é passageiro, mas é algo que permanece.
Nós fazemos o bem porque Deus nos dá as qualidades para isso. Né? Amar o próximo, fazer sempre o bem. Quando rezamos o Pai Nosso, também pedimos: santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. O reino acontece quando o nome de Deus é santificado. Mas, de forma bem prática, podemos questionar: quando e como o nome de Deus é santificado? Quando buscamos com afinco a santidade, a sempre fazer o bem. Quando buscamos fazer o bem sempre, apesar também das nossas limitações, mas colocamos todos os nossos talentos para fazer o bem. Através da parábola dos talentos, Jesus quer incutir em nós não o medo, mas o temor reverencial. O temor implica respeito. O temor implica levar a sério o Evangelho. Implica, acima de tudo, confiar em Cristo. O bem é bem diferente. O medo é bem diferente, porque paralisa, inibe a criatividade, mata a confiança. Por isso que o discípulo de Cristo não pode ser medroso, mas audacioso. Pegar os seus talentos e investir nesses talentos para sempre fazer o bem. É muito tentador viver sempre evitando problemas e buscando tranquilidade. Não comprometer-nos em nada que possa complicar a nossa vida. Defender o nosso bem-estar. É o servo, né, que pegou o talento e escondeu debaixo da terra. Foi omisso. Não há melhor forma de viver uma vida estéril, pequena e sem horizonte que fazer isso. Medo de correr riscos. Quem teme os riscos, enterra seus talentos. É o que disse o servo: tive medo e fui esconder meu talento debaixo da terra. Nós, que buscamos ser fiéis a Cristo, corresponder à sua graça, aos talentos que nos deu, devemos buscar uma fidelidade ativa e criativa, fazer esses talentos frutificar. Não conservar, mas arriscar a sempre fazer o bem, com criatividade, com ousadia, com audácia. Neste domingo, inclusive, nós celebramos o Dia Mundial dos Pobres. E o Papa Francisco fala na sua mensagem para esse dia: não desvie o teu olhar de um pobre. Faça o bem, sempre. Quantas pessoas passam a vida, infelizmente, só a acumular, pensando mais em estar bem do que fazer o bem. Né? Se temos dons, é para nós sermos dom para os outros. É bonito esse trocadilho. Se nós temos dons, talentos, é para também nós sermos dom para os outros. A verdadeira fidelidade a Deus não se vive a partir da passividade e da inércia, mas a partir da vitalidade da ação. Peçamos a graça de ser cristãos não de palavras, mas de ação, de obras, para dar frutos como Jesus deseja e espera de cada um de nós. Amém. A todos a minha bênção, um feliz domingo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.